Professor, eu até sei identificar quais são as teses da minha peça ou as teses das minhas questões discursivas, mas eu tenho uma dificuldade tremenda de colocar isso no papel. Olha só, se esse é o seu problema, os seus problemas acabaram. Nessa aula, nesse vídeo, eu vou te ensinar uma técnica para você redigir toda e qualquer questão na sua prova de segunda fase do exame de ordem. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma dica de segunda fase do exame de ordem. Então já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ao final deixa um comentário se você gostar da aula, tá? Quando você faz isso, você me ajuda demais, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e divulga para mais pessoas, distribui melhor o conteúdo e assim vale a pena eu produzir mais conteúdos para vocês, ok? Vamos então ao vídeo. Olha só, eu sei que muitos de vocês, porque muitos dos meus alunos também são assim no começo da preparação, eu sei que muitos de vocês até conseguem identificar qual é a tese que a banca está cobrando na prova, seja na peça ou seja nas questões, mas tem uma dificuldade muito grande, ou até razoável, de colocar essa tese no papel, ou seja, escrever essa tese, né? E na maioria das vezes, essa dificuldade decorre da ausência de prática jurídica. São alunos que não fazem ou não fizeram práticas em escritórios de advocacia, não fizeram práticas em laboratórios jurídicos da universidade, não fizeram prática em defensoria pública, por exemplo, né? Isso é completamente normal. E se você é uma dessas pessoas e tem essa dificuldade, fique tranquilo, porque agora você aprenderá como colocar essa bendita tese no papel, tá? Então, basicamente, pessoal, essa tese aqui, essa estratégia, melhor dizendo, ela consiste em um silogismo, tá? Como assim silogismo? Ela consiste em uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão, ou seja, com essa técnica, você consegue redigir toda e qualquer tese em 3 parágrafos, tá? Em 3 parágrafos, você consegue redigir toda e qualquer tese. Destacando que não é obrigatoriamente, né, não é obrigatório que você redija a sua tese em 3 parágrafos, não. Lembre-se de que essa é uma técnica que você deve utilizar quando estiver com dificuldade ou se tem dificuldade para redigir a peça ou as teses das questões discursivas. E até mesmo você que sabe redigir e não tem dificuldades para botar no papel, é uma boa estratégia, uma boa técnica para você utilizar na sua prova, porque é uma coisa a menos para você pensar. E é bem objetivo e facilita a vida do teu corretor, tá? Então, voltando aqui para essa técnica. Você consegue, basicamente, redigir toda e qualquer tese em 3 parágrafos. Para tanto, você deve utilizar a seguinte lógica. No primeiro parágrafo, você fala sobre a lei aplicável ao caso concreto, sobre o dispositivo legal aplicável ao caso concreto. No segundo parágrafo da tese, você fala sobre os fatos, sobre aquele fato em si que está protegido, né, pela norma que você acabou de citar, acabou de se referir no primeiro parágrafo. E no terceiro parágrafo, você faz a sua conclusão, você faz a sua subsunção, ou seja, você mostra para o teu corretor como que aquela lei se aplica ao caso concreto, tá? Então, basicamente, 3 parágrafos para você redigir essa tese. Já eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? E não confunda essa estrutura de redação de teses com a estrutura da peça em si. A gente sabe que a peça se divide, se estrutura em fatos, direito e pedido. Quando eu falo de redação das teses, eu falo de uma redação, eu falo de uma aplicação dentro do tópico do direito, tá? Então não faça essa confusão, não vai estruturar a sua peça inteira com base em 3 parágrafos. Não, são 3 parágrafos para cada tese e a sua prova é recheada de teses, tá? Então 3 parágrafos, lei, fatos e conclusão, que é a subsunção, tá? Então, trouxe aqui para vocês um exemplo de tese de legítima defesa trabalhada com base nessa técnica aqui de silogismo. Como ficaria, por exemplo, a legítima defesa? Primeiro parágrafo. Segundo o artigo 25 do Código Penal, atua em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou a de outrem. Perceba aqui que eu tratei da legítima defesa no
primeiro parágrafo em relação ao texto legal. Então, no primeiro parágrafo você fala sobre o que o artigo diz, sobre o que o dispositivo legal diz, sobre o que a norma diz. Aqui você pode, inclusive, transcrever o artigo com as suas palavras ou literalmente, né? Mas eu recomendo que você ou transcreva com as suas palavras ou comente sobre o dispositivo legal e sempre citando o artigo, sempre mencionando qual é o artigo aplicável ao caso concreto, ok? No segundo parágrafo você fala sobre a situação fática concreta do teu caso prático profissional. Olha só, no presente caso, excelência, observa-se que Kiko, ao efetuar os disparos de arma de fogo na direção de Leandro, e aqui faltou só o Bruno, né, estava repelindo injusta agressão, vez que este também estava efetuando disparos em sua direção. Olha só você explicando os fatos. Assim, além de a agressão ser injusta, também era atual. No caso, a arma de fogo de Kiko era um meio necessário que, como se pode analisar, foi utilizado moderadamente. Então aqui você faz um resuminho dos fatos específicos em relação àquela tese. É claro que lá nos fatos você já falou um pouquinho sobre isso, mas aqui, quando você vai discorrer na tese, é interessante você fazer essa menção aos fatos, explicar como que ele ocorreu. Então você explicou a lei, explicou os fatos e agora você vai fazer a subsunção no terceiro parágrafo. Olha só, deste modo, da análise dos fatos conclui-se que a conduta de Kiko, embora típica, não é ilícita, né? Kiko incorreu na chamada legítima defesa, causa de exclusão de ilicitude prevista no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Deve, portanto, ser absolvido com fundamento no artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. Então olha só como que a tese ficou redondinha e você conseguiu colocar no papel aquela tese que você tinha dificuldade de escrever, mas sabia, né? Então é bem fácil, você que não consegue colocar a tese no papel já resolve esse problema. E se você consegue colocar, eu até recomendo que você utilize essa técnica, essa estratégia, porque ajuda bastante, tá bom? Pessoal, essa dica aqui, essa estratégia de redação, é só uma dentre as dicas que eu passo lá no meu curso de segunda fase, o Método Prodígio, que é um curso específico e direcionado para a segunda fase da OAB em Direito Penal, né? Uma metodologia específica para a segunda fase que atende tanto o aluno que está começando do absoluto zero, sem saber nada de Direito Penal, até o aluno mais avançado que tem prática jurídica na área. Então você encontra videoaulas, encontra apostilas muito didáticas, né? Você encontra simulários estratégicos e mentoria individualizada por WhatsApp, ok? Conheça os nossos cursos pelo site Prodígio Preparatório ou clica no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, tá bom? Aqui também, nesses comentários ou na descrição, tem as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, me segue lá porque tem muita coisa bacana, inclusive sorteio de bolsas para a segunda fase. Pode ser que você seja o sortudo, né? E se você não deu like no vídeo ainda, dá um like agora porque é de graça, o seu dedo não cai. Comenta aqui se você gostou do vídeo e, o mais importante, se inscreve no canal para receber vídeos e dicas periódicas, ok? Eu vou ficando por aqui, aguardo você no próximo vídeo, aguardo você na próxima dica, até mais, fui!